Salve galera, aqui é o Stefano Silva trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu tava querendo falar com vocês sobre uma coisinha. Eu acho que vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo, mas tem uma frase que provavelmente vai incomodar muita gente aqui. Tem gente que merece a vida que tem, sabe? Mas calma. Antes de você fechar esse vídeo ou achar que eu perdi a cabeça, fica comigo até o final. Porque talvez você esteja confundindo amor com falta de discernimento. E existe uma mentira que a maioria das pessoas acredita, que ajuda qualquer pessoa sempre na atitude certa, sabe? E eu também pensei assim durante muito tempo. Achava que bastava alguém estar sofrendo para eu estender a mão, sabe? Mas a vida me mostrou que nem todo mundo quer sair do lugar onde a gente tá. Com vários trabalhos que eu já fiz também, mas algumas pessoas não procuram uma oportunidade. Elas procuram alguém para assumir as consequências das escolhas que elas mesmas fizeram, sabe? E sabe que normalmente, sabe, aliás, e sabem quem normalmente paga essa conta? É quem tem um coração bom. Mas antes de continuar, deixa eu organizar uma ideia na sua cabeça. A Bíblia, ela nos ensina a amar o próximo, mas ela nunca nos ensinou a agir sem discernimento. E entender essa diferença pode impedir que a sua bondade destrua a sua paz. Se você gosta desse conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, disciplina, inteligência emocional e princípios bíblicos aplicados na vida do dia a dia, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Agora, presta atenção, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você ajuda as pessoas, tá? E, e nisso eu vou contar uma história para vocês. Há um tempo viralizou uma história que me fez refletir muito, muito mesmo. Um empresário resolveu ajudar um homem que vivia nas ruas. Ele não deu apenas dinheiro. Ele comprou um carrinho de churrasco completamente equipado. Investiu na estrutura. Comprou mercadoria. Ensinou como vender. A ideia era literalmente simples, assim, sabe? E agora você tem e ele falou o seguinte pro rapaz: agora você tem uma oportunidade para mudar de vida. Tudo parecia perfeito. Mas poucos dias depois, o carrinho estava sendo negociado. A mercadoria tinha acabado. O trabalho foi abandonado. E a oportunidade virou um desperdício. E agora pensa aqui comigo. O problema nunca foi o carrinho. Também não foi quem ajudou. O problema foi acreditar que a oportunidade transforma alguém que ainda não decidiu mudar. Porque recursos sem caráter vira desperdício. Vocês não concordam comigo? E dinheiro sem responsabilidade desaparece. A ajuda sem discernimento pode alimentar o problema, exatamente o problema que você queria resolver.
E tem uma crença que todo mundo tem, que desde criança a gente aprende uma frase, que é: faça o bem sem olhar a quem. E existe muita verdade nisso, mas quase ninguém faz a pergunta mais importante, que é essa pessoa realmente quer mudar? Existe uma diferença enorme entre quem caiu e quem decidiu permanecer caído. Tem gente que pede ajuda porque quer recomeçar. E tem gente que pede ajuda porque quer continuar vivendo da ajuda dos outros. Por fora. As duas parecem iguais. Mas por dentro são completamente diferentes. Quem quer mudar usa a oportunidade como um impulso. Quem não quer mudar usa só bondade como muleta, né? E uma muleta permanente nunca cura ninguém. Mas tem uma virada aí. Essa foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Nem todo mundo precisa do seu dinheiro. Nem todo mundo precisa do seu tempo. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. E algumas pessoas precisam de oportunidade. Outras precisam enfrentar as consequências das próprias escolhas. Porque ninguém muda enquanto sempre existe alguém disposto a resolver o problema que ela mesma criou. Existe uma diferença enorme entre misericórdia e incentivar a irresponsabilidade. Você não salva alguém que decidiu permanecer no mesmo lugar. Mudança começa com arrependimento. Depois, decisão. Depois vem a atitude. Só então a ajuda produz transformação. E sem isso, você não tá mudando a vida daquela pessoa. Você tá apenas adiando uma consequência. Se essa reflexão já fez sentido para você até aqui, deixa o seu like. Parece um gesto simples, mas ajuda muito o canal a crescer e a levar esse conteúdo para outras pessoas. E se ainda não é inscrito, aproveita esse momento aqui, ó, para se inscrever na nossa comunidade. Toda semana tem vídeo como esse por aqui. Vou dar um tempinho aí, ó. Se inscreve. Se inscreve aqui, ó. Se inscreveu? Se inscreveu aqui, ó. Beleza. Então, agora deixa eu mostrar porque eu acredito nisso. Muita gente imagina que Jesus ajudava todas as pessoas da mesma forma. Mas quando você lê os evangelhos com atenção, percebe que não era assim. Jesus teve momentos em que saiu das multidões e nem todos foram curados. Nem todos receberam aquilo que queriam. Porque Jesus era guiado apenas pela emoção. Ele era guiado pela vontade do Pai. Em Mateus 7:6, Jesus ensina um princípio importante sobre discernimento, onde nem tudo o que é precioso deve ser entregue indiscriminadamente. E isso não significa deixar de amar. Significa amar com sabedoria. E Paulo escreve em
3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Perceba a diferença. Ele não fala de quem não consegue. Ele fala de quem não quer. A Bíblia ela nos chama para cuidar dos necessitados, mas também nos chama a responsabilidade, a sabedoria, o discernimento, porque amor verdadeiro não é incentivar alguém a permanecer no erro. Às vezes a atitude mais amorosa é dizer não. E hoje eu aprendi que ajudar não é simplesmente fazer o que o coração manda. É fazer aquilo que Deus aprova. Porque às vezes estender a mão levanta alguém. Mas em outras situações só impede essa pessoa de aprender a andar com as próprias pernas. Por isso, antes de ajudar, ore. Peça uma direção. Peça sabedoria. Nem toda porta deve ser aberta. Nem toda oportunidade deve ser entregue. E nem toda pessoa que pede ajuda, ela está realmente pronta para receber. No final das contas, ajudar com discernimento também é uma forma de amar. Agora, eu quero ouvir de você. Você já ajudou alguém e depois percebeu que essa pessoa estava apenas aproveitando da sua bondade? Conta a sua experiência aqui nos comentários. E aproveita para me dizer qual tema você quer ver aqui no próximo vídeo. Eu leio muitos comentários e várias ideias que acabam virando conteúdo aqui do canal. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha essa mensagem com alguém que precisa desenvolver o discernimento sem perder o amor. Que Deus te dê um coração generoso, mas também uma mente sábia, para saber quando estender a mão e quando deixar que a própria vida ensine aquilo que ninguém mais consegue ensinar. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.